Para mais um episódio aqui do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Vini, quer dizer que os deputados federais eleitos Túlio Gadelha e Alexandre Frota não vão passar o Réveillon juntos? Não vão ter um encontro com Fátima Bernardes. Não vão pular ondinhas na mesma praia. Não, Edgar. Aliás, olha, eu espero que o Frota tem aí um bom corpo de advogados, né, Edgar? Porque a cada dia, a cada semana a gente vê que alguém entra com um processo aí contra ele, porque senão ele vai ter que usar todo o salário dele agora de deputado federal para pagar, né? Ele vai ter R$102 mil por mês para contratar 25 assessores. Para pagar essas ações. Se bem que parece que ele não tá ligando muito para isso não, tá até fazendo piadinha no Twitter, continua ironizando, né, todas esses processos que ele vem carregando. Mas especificamente sobre esse, Edgar, do Túlio Gadelha, deputado federal eleito pelo PDT e também conhecido como namorado da Fátima Bernardes, o Túlio entrou com uma ação contra o Alexandre Frota, que foi também eleito deputado federal pelo PSL, lá no Ministério Público em Pernambuco, acusando o Frota de xenofobia por um post que ele fez no Twitter, na verdade uma resposta que ele deu para um seguidor no Twitter, dizendo o seguinte, Edgar, o primeiro post dele foi: o Twitter é a rede que mais tem professores, estudiosos, cientistas e lacradores culturais. Aí usuário, Júnior Araújo, escreveu o seguinte para ele: também tem ator pornô que não paga a pensão do filho, fazendo aí uma provocação ao Frota, que respondeu da seguinte maneira: só podia ser de Pernambuco. Sim. Né? Então ele deve ter verificado lá que o menino que respondeu para ele morava em Pernambuco, e aí respondeu dessa maneira que, ao meu ver, configura realmente ali um ato de xenofobia do Alexandre Frota, apesar dele não concordar com isso. Nós já vamos falar. E aí, o Túlio Gadelha entrou com esse processo. Então ele também fez um post pela rede social dele, pelo Instagram, mostrando ali todo o processo, Edgar. E escreveu o seguinte: xenofobia é crime, agora é com a justiça, Frota. Protocolei hoje interpelação judicial, pedido de explicações em juízo e representação contra o deputado paulista recém-eleito Alexandre Frota. Esse senhor não tem limites e agora irá aprender com as consequências dos seus atos. E aí botou as hashtags lá: xenofobia é crime, Pernambuco presente e vai ter respeito sim. Como eu disse, o Frota não ligou muito pra isso, fez alguma... Aliás, ele trancou agora a conta dele. E falar isso agora, ainda Twitter. tá trancado. Não dá pra ver o que ele posta? Agora não dá pra ver. Infelizmente, a gente não vai ver mais o que o Frota posta no Twitter. Como a gente ainda tinha acesso aqui, a gente conseguiu alguns tweets dele fazendo essas piadinhas, né, ironizando um pouco dessa ação. Em uma delas, Edgar, nós temos a resposta dele, que ele fala assim: bom, ele arrumou algo para fazer além de namorar a Fátima, mas namorado da Fátima, você sabe o que é xenofobia? Xenofobia é o medo, aversão ou profunda antipatia em relação aos estrangeiros, ou julgar quem vem de fora do país, julgar o hábito, a raça ou religião. Que eu saiba, Pernambuco ainda é um estado brasileiro. Fica a dica, Júlio. Aí escreveu até errado, né, o nome dele. Ainda dá pra mudar pra lá. Abraços, namorado da Fátima. E depois ele também faz outra brincadeira. Ele fala: namorado de Fátima Bernardes vai fazer teste para a temporada 2019 de Malhação. Reprovado em Carrossel e Chiquititas, namorado de Fátima faz o teste para Malhação. Acho que ele era dublê do Júnior Lima no seriado Sandy Júnior. E termina dizendo: nem como namorado da Fátima da Globo ele conseguiu aparecer tanto quanto processar o Frota. Então aí algumas provocações que ele acabou fazendo aí ao Túlio Gadelha. É lamentável que um deputado federal se comporte desse jeito, e é mais lamentável ainda que a gente tem que ver uma briga de deputados por algo que é tão óbvio, na verdade, né? E xenofobia não precisa ser esse país diferente, não, Frota. A gente sabe que nordestinos sofrem muito preconceito, e na pele, inclusive. E eu, sendo do Recife, sei disso. E crescido no interior de Pernambuco.
Só acho muito bizarro a autoestima do Frota, né? Ele acha que as pessoas querem aparecer às custas dele. Pra mim, as pessoas querem fugir da presença dele. E como deputado federal, ele vai governar agora também para os pernambucanos, né? Mas deixa eu saber aqui, tecnicamente, a frase que o Frota disse foi assim, só pode ser de Pernambuco, aí, aspas, na frase do Alexandre Frota aí. Tecnicamente, essa frase assim, isolada, assim, nesse contexto aí, ela pode ser enquadrada como xenofobia? Ela entra na descrição do termo xenofobia, Caio? Então, do ponto de vista sociológico, tanto quanto o Vinícius trouxe... Porque, sem dúvida alguma, desculpa te interromper, mas só endossando, é um preconceito ali. Denota o total preconceito. Desdém, ele falou de maneira pejorativa. Então... o que o Fefito falou está correto, assim, do ponto de vista sociológico, a xenofobia, ela extrapola a noção de território nacional e estrangeiro, né? Também, mais uma daquelas palavras que vem do grego, né? Phobos é medo ou aversão, e xenos é o externo, é o estranho, na verdade, né? Então, o conceito sociológico é esse. Só que o conceito legal, que está inscrito na Lei 7.716 de 89, que trata dos crimes resultantes de preconceito, no seu artigo 1º e artigo 20, fala explicitamente de procedência nacional. Então, por se tratar de uma regra penal, a interpretação é sempre restritiva. Talvez por isso o Alexandre Frota esteja tão confortável em falar sobre esse assunto, até porque, se for considerado que o outro deputado eleito, Túlio Gadelha, ele imputou vamos dizer assim, crime de xenofobia a ele, isso é calúnia. Né? Então cabe inclusive processo, vamos dizer assim, uma reconvenção, um processo contra o cara. Só que, vamos separar as coisas. Esse é o crime de xenofobia. O que poderia existir, sim, mas aí seria prerrogativa vamos dizer assim, do usuário de internet reclamar disso. Né, a pretensão é dele, seria falar que ele foi injuriado, né? Então, injuriar alguém, ofender a dignidade ou o decoro dessa pessoa, né? Então, aqui, ó, no parágrafo 3º do artigo 140, fala o seguinte, ó, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, né? Qual que é a grande dificuldade aqui? É determinar se houve mesmo uma ofensa e, havendo a ofensa, se não é caso de excludente, porque o parágrafo 1º, ele fala inclusive que o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou isso, e também fala da figura da retorção imediata, que é mais difícil de pensar ela no universo online, mas, por exemplo, se eu te xingo, Edgar, e você me xinga de volta, isso é uma injúria, concorda? Você não responde por isso. E essa é a figura da retorção imediata. Então, imagina, eu li o tweet, eu vou lá e respondo, talvez por analogia você podia excluir a ilicitude aqui. É bem complexo, porque é difícil identificar como que a dignidade desse internauta foi prejudicado, e isso é uma prerrogativa pessoal dele, se sentir ofendido e mover. O que rolou, na verdade... Mas outros pernambucanos podem se sentir prejudicados, não? Então, de novo... Por exemplo, o Fefito poderia mover uma ação por ser pernambucano? Na verdade, então, aí que tá o truque também do marketing político. O Túlio Gadelha, ele não moveu um processo, ele moveu uma interpelação judicial pedindo explicações em juízo. É só uma representação para notificar o Ministério Público e fazer um oba-oba. Então, assim, tem um componente muito mais de marketing político do que de justiça mesmo. E, assim, a gente tem que... Ele poderia ter feito, eu acho que ele está no direito dele, né, o Túlio, de fazer essa crítica. Eu achei uma grosseria a colocação do Alexandre Frota, só que, acionar a justiça, incorrer em gasto, né, em burocracia estatal, para isso eu achei um pouco exagerado. O Frota ainda tem um tweet dele aqui, me apareceu um print, dizendo que alguns membros do PSL de Pernambuco estão contra ele. E logo... Portanto, já que estão contra o Frota, estão apoiando um esquerdista militante a favor do lulismo e criando uma confusão. E o Frota agora disse que não falará mais sobre o assunto. Custa pedir desculpas? Eu tava com essa dúvida também, porque assim, ânimos jocandi, ou seja, aquela vontade de fazer humor, claramente não tem contexto nenhum para isso. Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, será que isso daí não tem algum viés político partidário? Pode ser, ele pode ter falado Pernambuco no sentido do partido que governa lá e que faz oposição a ele, enfim, ele é do PDT também. Se fosse crime, se for um crime contra a honra, uma injúria, Edgar, não é
um crime de prova fácil. O Frota nem vai precisar de tão bons advogados, viu, Pois Vini? é.